Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham no Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber, olá também para você que me acompanha no Giro Play, nosso canal no YouTube. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos aqui começando mais uma edição do nosso Giro Entrevista e recebendo no dia de hoje o Rodrigo CB, grafiteiro, ilustrador, morador aqui da cidade de Petrópolis. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí. Lembrando para você que aí de casa que está me assistindo que o Giro Entrevista ele vai ao ar toda sexta-feira, 8 horas da noite. E, Rodrigo, vamos começar então um pouco da sua trajetória também veiculada e ligada com a cidade de Petrópolis, né? Porque você não nasceu em Petrópolis, você é do Espírito Santo. Queria que você contasse um pouco como que você veio parar aqui em Petrópolis e como que você também começou esse trabalho no grafite. Então, eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo muito pequena, chama São Gabriel da Palha. Hoje deve ter perto de 30 mil habitantes lá. Na época que eu saí, já tem 20 e poucos anos, mais de 25 anos. Tinha bem menos. Tinha bem menos. E eu queria morar num lugar maior mesmo. Eu queria morar numa cidade grande. E minha irmã já morava em Vitória, na capital do Espírito Santo. Veio para Petrópolis para trabalhar aqui. A chefe dela que tinha lojas de roupa, né? Petrópolis era um polo de moda, principalmente o Bingen. Sim. E ela veio para gerenciar uma loja no Bingen. Aí eu vi uma oportunidade. Eu conversei com ela, falei, vou para tua casa, fico um tempo até conseguir ir para o Rio de Janeiro. Eu queria morar no Rio. E aí, mas eu acabei gostando da cidade, cara. Eu acabei ficando. Aí eu fui morar numa república lá em Cascatinha, na Estrada da Saudade, lá onde tinha a Faculdade de Medicina, era ali, no final da Estrada da Saudade na época, então tinha muita república de estudante ali. Eu fui morar em uma dessas repúblicas e foi ali que eu comecei a conhecer uma galera que gostava de spray, uma galera que pichava na época. Sim. E tal. E aí eu eu já desenhava, já gostava de desenhar, mas eu não conhecia nada de grafite. E foi assim que eu comecei a ter meu primeiro contato com spray, lá em Cascatinha, e depois fui aperfeiçoando e conhecendo mais a respeito do grafite, né, cara? Mas eu vim parar aqui por isso, assim, por querer morar num lugar maior, e acabei... Petrópolis foi o meio termo para mim entre uma cidade maior do que a que eu morava, porém não era um centro urbano muito perigoso. Rio de Janeiro, São Paulo. Não era muito intenso, né? Eu tenho hoje muitos clientes em São Paulo, no Rio, eu estava lá agora em São Paulo no final de semana, e eu não sei se eu me acostumaria morar em São Paulo, assim, sabe? Entendi. E aqui em Petrópolis eu consegui esse meio termo, e é uma cidade que eu amo, cara. Eu moro aqui porque eu escolhi morar. Eu já tive a oportunidade de morar em outros lugares, assim. E sua base de clientes maior é em Petrópolis, hoje, ou não? No grafite, sim. No grafite eu acho que é a base de cliente maior. Em segundo está São Paulo. E depois aí outros lugares, que eu já pintei no Brasil inteiro, assim, então Bacana. Tem outros lugares. E o grafite, ele te proporcionou isso, de você conseguir visitar diversos locais, né? Sim. E você ir em diversos lugares para conseguir estar fazendo seu trabalho também. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como abriu portas para você esse trabalho e como foi esse período de desvincular de fato a pichação do grafite. E a gente sabe também que até hoje tem muita gente que tem preconceito e que acha que tudo é pichação, também tem isso, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim. O grafite, quando eu comecei, era muito mais difícil, assim, mesmo fazendo grafite autorizado, eu tô falando de 1998, assim, Nossa, 99, sim. Era bem difícil. Eu me lembro que lá em Cascatinha mesmo, alguns lugares lá onde eu comecei, ali perto da Matriz, ali naquela região, que eu comecei a fazer meus primeiros grafites ali no final da Estrada da Saudade. Eu pedi a autorização e mesmo assim, já teve dia, domingo à tarde, a gente tá pintando, fazendo um grafite e passar alguém jogar garrafa, assim, da garrafada. A gente, achando que a pessoa tá ali pichando. As pessoas não entendiam. Eu acredito que, assim, no início dos anos 2000... 2004, 2005, o grafite começou a aparecer em campanhas publicitárias da Coca-Cola, em plano de fundo da Oi, de marcas assim. E aí a galera foi entendendo melhor a linguagem da rua e foi entendendo, principalmente as agências de publicidade usando isso, foi entendendo o grafite como uma estética diferente, uma estética contemporânea, bonita, diferente e uma linguagem jovem, né? Recentemente eu dei palestra para a UCP ali, para os alunos de propaganda, da Estácio também e tal, associando o grafite a isso, a essa estética que atinge o público jovem. Sim. Né?
E aí foi acontecendo essa transformação, mas só em 2010 que eu sou formado em TI até, eu estava me formando na faculdade. Pô, uma área completamente diferente. É porque, cara, eu acho que é o dilema de todo artista, sabe? Eu me sinto... Artista, ele vive a arte. Eu me sinto artista desde que eu nasci. As primeiras lembranças na minha vida sou eu desenhando. Mas eu não tinha a menor esperança de viver disso um dia, assim, de conseguir sustentar uma casa, ainda mais vindo do interior. Não, e ainda mais no Brasil, né? Exatamente. E aí eu fui para a área de TI também, que eu sempre fui bom em matemática, coincidentemente assim, fui bom em matemática. E aí eu fui para a área de TI, me formei em 2010 e justo em 2010 as coisas começaram a fluir mais profissionalmente para mim dentro da área do grafite. Eu trabalhava numa empresa como web designer, de segunda a sexta. E aí eu fiz umas contas, juntei uma grana e tal, tomei decisão, pedi demissão e fui. Desde então, trabalho com grafite direto, assim. E no início, lá atrás, ainda acontecia bastante essa coisa do preconceito, digamos assim, né? Hoje, as pessoas só estranham um pouco quando eu chego, por exemplo, no lugar onde eu vou dar alguma palestra ou vou fazer algum tipo de pintura ou apresentação, que eu chego com as roupas sujas de tinta. Só estranham um pouco, mas quando eu falo que sou grafiteiro, as pessoas já entendem muito mais. Sim. É muito raro. Até a linguagem, às vezes, eles falam assim, você que veio pichar a nossa parede aqui e tal, mas eu entendo que eles estão se referindo a uma arte, sabe? Entendo que eles não estão se referindo a algo ilegal. Não é de forma pejorativa, né? Não é com maldade. Então, assim, eu enfrento pouco preconceito nesse sentido, sabe? Eu já enfrentei coisas disso que eu tô falando, que eu ando com as roupas sujas de tinta mesmo. Sim, até porque é o seu trabalho, não tem jeito. Já assim, de segurança, veio me perguntar, opa, tudo bem, você tá procurando alguém aí? A área de serviço é lá do outro lado, tipo umas coisas assim, sabe? Mas fora isso, cara, eu fico feliz, assim, das pessoas entenderem mais o grafite. Afinal de contas, se popularizou muito. E o fato de terem grafiteiros e grafiteiras hoje que tem uma boa representatividade, né, na internet, na TV, se apresentam de modo mais profissional, isso facilita também. Isso foi uma coisa que eu peguei muito. Trabalhar com grafite, para mim, foi uma coisa que eu me entreguei muito profissionalmente. Eu aplicava todo o meu aprendizado profissional que eu usava em qualquer outra coisa que eu já trabalhei, eu aplicava no grafite para fazer justamente essa transição da rua, da coisa, né, da brincadeira de jovem ali para uma coisa bem profissional. Eu sempre tentei deixar isso bem claro e fluiu. E eu acho que essa visão geral do grafite melhorou muito também, porque a gente, não só do grafite, nós tivemos um crescimento muito grande e uma popularização muito grande da cultura hip hop de modo geral no Brasil a partir dos anos 2000. E o grafite está diretamente interligado. Então você tem as rodas de freestyle, você tem o breakdance e você tem o grafite também como os propulsores ali do movimento hip hop, né? E isso foi algo que, de certa forma, conforme o movimento também foi ficando mais popularizado, o grafite cresceu junto. Sim. O rap que puxou o movimento hip hop para a popularização. As músicas de rap, rappers assinando com as gravadoras e tal, foi levando toda a cultura, assim. E, cara, eu sou muito grato ao hip hop. Pela minha vida mesmo, assim, como eu sou. O grafite salvou minha vida, assim, sabe? Sim. Porque eu tinha o meu trabalho, tinha um salário e tudo mais, mas eu não estava realizado, não estava feliz, fato, né? Sabe? Era aquela coisa de... Eu passava a semana esperando o happy hour. A hora feliz da sexta-feira depois que eu saía do trabalho. 79%, um dado empírico dos brasileiros, passa a semana assim, mais, talvez até mais. Até mais. E pra mim era muito caro viver assim, sabe? Eu pensava, cara, eu só sou feliz no final de semana com alguma atividade. Imagina você ir para um lugar onde você espera a hora de ir embora, sabe? Isso me incomodava. E o grafite me salvou nesse sentido, a possibilidade de trabalhar. Por isso que sempre que eu estou dando aula, estou dando palestra, seja onde for, cara, eu falo da cultura hip hop e falo da importância disso na vida das pessoas, seja das pessoas com a condição financeira muito baixa, ou seja de pessoas que estão numa vida de muita bem abastados, assim, sabe? Todo mundo, eu acho que em algum momento tem esse contato com a cultura hip hop e sofre alguma transformação de algum jeito, assim. Eu acho que a cultura, seja no break, através do DJ, do MC, que leva a mensagem ali, e até do grafite também, que se expressa em todo tipo de parede, ele traz alguma mensagem, assim. E o hip hop me salvou, cara, de verdade, nesse sentido, assim. Foi uma transformação para mim. E abriu uns caminhos para mim. Como você disse, eu
fui para vários lugares que eu não iria se não fosse o grafite. Sabe? Eu pintei já no Brasil inteiro, pintei vários lugares fora do Brasil. Eu morei 8 meses em Barcelona só pintando, fazendo grafite e tal. Aliás, lá foi um lugar que eu tive possibilidade de ficar mais tempo, mas eu preferi voltar, assim, porque na Europa, por mais que você seja um artista e tal, você sempre vai ser um imigrante lá. Entendi. Em algum momento alguém vai te lembrar disso, assim, sabe? Entendi. Algum europeu vai te lembrar disso. E aí eu falei, cara, eu posso voltar aqui depois, fazer outras coisas. Eu ainda tenho muitos amigos lá. Até para lazer mesmo também. Sim, sim. É. E foi, assim, incrível para mim essa possibilidade. Foi a partir de 2010... Só chegar um pouquinho mais perto do pedestal, isso. A partir de 2010 que eu comecei a trampar com grafite e as coisas foram acontecendo. Que aí meu tempo ficou 100% dedicado a isso. Sabe? 100% dedicado ao grafite. Inclusive, eu digo que a gente citou aqui que eu não sou petropolitano, né? Eu sou de São Gabriel da Palha, mas eu sou petropolitano por decreto, porque eu sempre fui muito envolvido em obras sociais. Em 2005, agora vai fazer 25 anos já, eu ganhei o título de cidadão petropolitano. Ah, que bacana. Vai fazer 20 anos, na verdade, né? Eu ganhei o título de cidadão petropolitano, então eu tenho muito orgulho. Tá lá no meu ateliê ainda o quadrinho lá de cidadão petropolitano. Tenho muito orgulho de ser petropolitano e por isso também, eu fazia oficinas de arte, de desenho na época, né? E de skate em comunidade. E aí que legal. eu recebi essa parada, assim. Então já era a cultura hip hop interferindo na minha vida de alguma forma. Sim, com certeza. Né? E essa transformação que você teve, profissional, digamos assim, né? Foi uma transformação profissional de fato, também uma transformação pessoal, porque você começou a trabalhar exclusivamente com aquilo que você gosta de fazer. E eu quero saber se teve também uma transformação financeira. Financeiramente foi algo que para você também valeu a pena, claro. Com certeza nos primeiros anos houve certa dificuldade, mas hoje você já conseguiu consolidar-se financeiramente com o grafite, né? Sim. No início não foi tão difícil, porque eu tinha uma grana guardada já. Ah, entendi. Né? Eu tinha um dinheiro guardado para fazer alguma coisa e tal. Foi um pouco assustador mais para minha família mesmo. Eu comentava isso com os meus irmãos, com meu pai. Vou largar o trabalho para grafitar, a galera não entendia muito. Meu pai até hoje, meu pai tem 87 anos, até hoje ele não entende como eu vivo, assim. Ele tá ligado, e pá, beleza, fica feliz, mas ele não sabe explicar. Se você perguntar, ele faz uns desenhos lá e é isso. Sabe? É isso. Mas foi um choque para minha família um pouco assim no início. Mas o que eu pensei na época, eu conversei com algumas pessoas com relação à administração mesmo financeira, né? E o resultado, assim, a ideia que eu cheguei se eu tiver um negócio próprio, vai ser isso, cara. Vai ter mês que vai estar bombando, vai ter mês que está melhor, tem mês que está pior, você tem que saber administrar esse negócio aí, sabe? E essa foi a grande diferença para mim. Antes eu tinha um salário fixo, todo mês a mesma coisa, férias, 13º, blá, 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 blá. Nunca mais tive isso, sabe? É isso, oscila. Tem mês que é muito bom, tem mês que é ruim, assim, mas eu não me arrependo um pingo, cara. Eu faria tudo de novo. Sim. Assim, mesmo uma época que foi mais devagar, outra época foi melhor e tal, mas acredito eu que a pandemia, por exemplo, foi uma época que deu uma quebrada ali no teu negócio, né? Sim, assim, mas a pandemia, o lance de eu ter feito TI também me ajudou, que eu sou muito engajado na questão tecnológica. Então eu ilustro também livros, eu faço ilustração digital. Então durante a pandemia eu ilustrei alguns livros, assim. Eu já ilustrei mais de 40 livros infantis e boa parte deles foi durante a pandemia. Sempre que eu dou oficinas e converso com alunos que são mais interessados na parte profissional do grafite, eu costumo fazer essa metáfora assim. Eu digo que ser grafiteiro, artista de um modo geral, mas na minha área mesmo como grafiteiro, eu tento ser igual o dono de uma padaria de bairro. A padaria não vende só pão. Ele vende um leite, vende um salgado, bota um refrigerante, faz um refresco. Então, o grafiteiro, ele faz grafite, mas ele também ilustra, ele cria um personagem para uma agência, ele faz um logotipo se precisar e tal. Então, eu vou abrindo meu leque com relação a trabalho. Sim. Eu dou palestra, dou oficina. Eu fui em São Paulo agora para dar oficina numa escola lá. Então, eu vou abrindo meu leque com relação ao que eu faço. Hoje, o meu carro-chefe, minha principal fonte de renda são os painéis que eu faço mesmo. Mas eu também dou aula numa escola municipal aqui e tal. Então, dou aula de grafite mesmo. Mas eu vou tentando abrir meu leque nesse sentido, assim, profissional. E na pandemia foi isso. A parte o meu canal, eu tenho um canal no YouTube também,
Então, tudo isso foi me gerando uma renda e houve um crescimento das mídias digitais na época da pandemia. Com certeza. Então, meu canal, as lives começaram a dar muito mais gente, eu comecei a fazer live toda semana. Então, foi legal, assim, eu consegui ir nesse sentido. Mas, claro, sente o impacto porque as pessoas tendem a economizar na arte, primeiramente, né? Apesar de ser um ponto muito importante na vida de todo mundo, se a pessoa tem um comércio e ela tem a possibilidade de ou fazer um grafite ou segurar porque ela não sabe como é que vai ser pela pandemia, ela acaba segurando a grana e tal. E foi normal, foi um apertinho, mas rolou. E tem algo que eu costumo dizer também, que isso é um ponto-chave, os trabalhos, os painéis que você faz são trabalhos presenciais, né? Eu costumo dizer que o principal marketing que a gente faz, o marketing, por mais que a gente tenha tido o avanço da era tecnológica, a gente tem jornais, televisões, enfim, uma série de locais para pôr anúncios, o melhor marketing que existe até hoje ainda é o boca a boca, a pessoa recomendar o seu trabalho, né? E você, indo presencialmente até os lugares, você faz esse networking. Sim. E outra pessoa te recomenda para um outro tipo de trabalho. Acredito eu que até os dias de hoje o melhor marketing que existe é o boca a boca. Sim, sim. Eu uso cartão de visita ainda, até hoje, sabe? Eu tô pintando na rua, para o carro, tô querendo fazer um grafite na minha loja, eu já entrego um cartãozinho ali, eu tenho sempre no bolso. Porque é isso. E isso que eu falo também para os meus alunos na questão profissional. Eu falo com eles, olha, às vezes a gente dá mole na hora de dar um orçamento. O orçamento de pintura assim, artística é muito subjetivo, porque às vezes é um desenho pequeno, porém super complexo, que você vai ter muito trabalho para fazer, e às vezes é um desenho enorme que é fácil e eu resolvo tudo em um dia, assim. Sim. Sabe? Então é muito subjetivo. E já aconteceu de eu dar orçamento e no meio do trabalho falar, nossa, eu cobrei barato demais. Já aconteceu. E eu falo isso para os meus alunos, falo, gente, você cobrou R$1 ou você cobrou 1 milhão, faz o teu melhor, cara. Faz o teu melhor. Entrega o melhor que você puder naquela condição ali. Por quê? Porque quem está te contratando não quer saber. Sabe, ele acertou com você, você acertou, aceitou fazer. Exatamente, pronto, acabou. Agora, se você fizer uma coisa de qualquer jeito, ele vai falar isso para as outras pessoas também, sabe? Mas você deixando ali uma coisa visível e bonita, bem feito, sendo profissional, sabe? Cumprindo o prazo que você disse que ia cumprir, chegando no horário que você falou que ia chegar, sendo profissional de verdade. Claro. Essa pessoa vai ter coisas boas para falar para você. E eu fico feliz assim, porque hoje, sem dúvida nenhuma, 80% ou mais dos meus clientes são por indicação. Geralmente indicação. Ou mais, sim. Por isso. Então eu fico feliz porque quem fez o trabalho comigo teve assim, a segurança de me indicar. Né? E por isso, mesmo se eu der um orçamento errado, eu vou lá e faço o meu melhor, cara, sempre. Porque e foi até o que te proporcionou a abrir esses caminhos, igual você falou que foi para Barcelona. Foi justamente essa questão da indicação e o reconhecimento e as recomendações. Né? Sim. A questão de Barcelona, eu conheci uns espanhóis num hostel em 2010, num evento que eu fui da Caneta Logo Posca. no início da trajetória. Sim, foi bem no início. Inclusive, esse evento que eu fui foi um investimento. É um evento, na época era a feira que chamava Pixel Show. Era uma feira que tinha várias palestras de designers e donos de agência. Eu investi justamente para aprender e lá absorver um pouco. E foi legal demais, porque nessa palestra eu fechei com a Caneta Posca, que é meu apoiador até hoje, Sim. que é uma caneta de tinta assim, que muitos artistas usam. E também conheci esse pessoal espanhol que falaram assim para mim, olha, cara, isso que você faz de projeto social, de grafite, comunidade, não sei o quê, tem um cara em Barcelona que faz igual. Vou te apresentar. E me deram um e-mail dele na época. Caraca. Aí falamos por Facebook assim um tempo. E é meu amigo Ferran, que mora em Barcelona. Ele já esteve aqui em Petrópolis, inclusive, fez projeto. Ele fez um projeto de arte ali onde aconteceu aquela tragédia lá no Morro da Oficina. A parte ali que caiu, ele tinha pintado ali, feito os painéis bem legais. E aí o Ferran me levou para lá no projeto Arts Love, que é um projeto que propõe a gente faz exposições com artistas, pintores, grafiteiros, escultores e tal. 60% da venda de cada obra vai para o projeto, 40% para o artista. E essa renda é usada para o projeto fazer em África, Nepal, projetos nesses lugares. E a proposta do Arts Love não é assim como a Unesco ou outros projetos que levam alimentação para as crianças. Eles levam oficinas de arte, levam terapia através da arte, psicólogos que também são artistas. Por exemplo,
em 2014, nós fizemos uma ação muito importante no Nepal, que tinha acontecido um terremoto lá recentemente, e afetou todo tipo de família, de todas as classes sociais. Então tinha crianças lá que tiveram uma vida segura a vida inteira e de repente perdeu todo mundo da família. Então eles estavam no psicológico gigante. Eles estavam no lugar onde eles tinham alimentação, porque estava chegando doação do mundo inteiro para lá. Eles tinham alimentação, tinham casa, tudo, mas eles ficavam ali o dia inteiro, tipo, num galpão, assim, com um monte de gente ali andando para lá e para cá. E aí foi a equipe toda do Arts Love para lá, a gente fazia oficina com as crianças e levava arte, mesmo sem conseguir se comunicar verbalmente, né, com papel, caneta e canetinha, cara, todo mundo se comunica, sabe? E aí as crianças, a gente notava nitidamente a melhora das crianças num sorriso, né? Às vezes se expressando através da arte, até para os psicólogos que estavam ali entender melhor. Né? A psicologia e a terapia através da arte é algo importantíssimo, assim. Eu vejo nos projetos sociais que eu ajudo, assim, a criança se expressa muito através da arte. Antes de se expressar escrevendo, ela se expressa desenhando. Sim, primeiro desenhando, é verdade. Sim. Então, esse projeto eu expus também em Amsterdã, em Portugal, e assim, tudo através desse projeto, e é muito legal assim, poder associar a arte a isso, né? A essa ajuda. Na França, nós fizemos 15 dias Nós ficamos 15 dias, eu, o Ferran e mais o Martí, que é outro espanhol, que ele era o nosso tradutor em francês. Nós ficamos 15 dias desde Paris até Toulouse, todo o sul da França, fazendo oficina em centro de recuperação de dependente químico, usando o grafite nessa terapia dos que estavam internos ali, sabe? E é uma experiência incrível, cara. Que é isso? Eu não falo francês, eu falo um pouco de catalão, falo espanhol, inglês, mas... o catalão você teve que aprender ele na marra. Sim. Eu fiquei na casa de uma família que falava catalão, e eles falavam espanhol em respeito a mim, mas na maioria das vezes eles falam em catalão normalmente. Sim. E aí o francês é um pouco parecido, mas ainda tem muita coisa diferente. E assim, cara, eu não precisava falar francês. A gente levava a arte ali, as pessoas tinham contato com a tinta, principalmente com spray, que era legal pra caramba pintar com spray. Sim. E tal. Então as pessoas acabavam interagindo com a gente através da arte, sabe? Essa forma que a arte tem de se comunicar é muito legal. Muito legal, assim, porque você não precisa falar, você tá ali, você mostra as cores e tudo. E são experiências incríveis, assim, que eu torço para que outros artistas consigam ter também essa experiência com outras culturas e tal, dentro do Brasil também, tem muita Você tocou num ponto que eu achei muito importante, que é relacionado às crianças, né? E eu tô para dizer, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas que eu acredito que o grafite ele causa um impacto visual muito nítido nas crianças. E dificilmente uma criança vai ver aquilo ali e vai rejeitar. Pelo contrário, eu acredito eu que a criança ela cria até certa familiaridade quando ela vê uma arte de grafite ali. Pelo menos eu, por exemplo, quando era criança, né, eu não me recordo, mas aqui mesmo na localidade da Rua Teresa tinha uma loja que fazia camisas grafitadas. E eu gostava muito, eu andava com várias e tudo mais. Então, assim, é algo que chama muito a atenção da criança, de modo geral, do público infantil. É uma arte que acaba que agrega muito o público infantil. O público infantil é um dos que mais aprecia também. Então, o grafite ele tem esse encanto. Eu acredito, assim, aí daí já é a opinião minha mesmo, assim, de vivência. Eu acredito que porque, primeiro, é uma coisa muito contemporânea, tem essa apresentação junto com a cultura hip-hop, ligada ao rap, ligada ao b-boy e tal. Então é uma coisa legal, assim, né, visualmente falando. Sim. E também tem a questão de se confundir ali com a subversão. Né? Tem essa coisa da aventura ali, de alguns acharem que é da pichação e tal. Aí se confunde um pouco essa coisa subversiva da cidade, sobe no prédio para pintar e tal. Sim. Então isso acaba atraindo os jovens mesmo. E, cara, independente da classe social. Independente da classe social. Com certeza. Eu dou aula aqui no Projeto Social C3, no Valparaíso, que eu lido com crianças ali que moram ali no canto do cemitério e tal. Esse final de semana em São Paulo, uma das aulas que eu dei foi numa escola em Alphaville, que a mensalidade mais de 18 mil reais, assim. E, cara, as crianças têm o mesmo nível de interesse. É óbvio que as perguntas são um pouco diferentes, né? E foi até engraçado lá que, quando eu dou aula por umas crianças em periferia e tudo, as perguntas geralmente são relacionadas a: você consegue viver de arte? Quanto você ganha para fazer um grafite e tal? As perguntas geralmente são nesse
ponto, assim. Quando eu fui dar aula lá, a primeira pergunta é: você foi preso já? A primeira pergunta, a menininha lá levantou a mão. Então eu entendi. A professora depois veio até me pedir desculpa, mas eu falei: professora, se vier um piloto aqui de Fórmula 1, provavelmente alguma criança vai perguntar se ele já fez racha na rua, sabe? Tem essa coisa que se confunde da adrenalina, do subversivo e tudo mais. E eu acho que o grafite atinge esse público. Por quê? Porque é visualmente muito legal, né? Uma estética jovem, assim, contemporânea, e também tem essa coisa de se confundir ali com subversivo, assim. Bacana. Eu acho que atrai. E, Rodrigo, você trouxe um livro aí pra gente ver aqui, né? Esse presente aí pra você. Obrigado. Alguma criança. Como eu falei, eu já ilustrei muitos livros. Capa de livro de poesia foram mais de 30, e livros infantis eu já ilustrei mais de 40. Todos de outros autores. Esse é um livro meu, assim. Consegue dar o zoom aqui, Felipe, pra gente poder... Esse livro foi uma proposta que, assim, eu dou aula de grafite nas escolas, mas também dou aula de... Parecendo legal. Bonitão. Também dou aula de ilustração. E aí a minha experiência dando aula em sala de aula, muitas vezes era conversando com os pais. O livro é seu mesmo? Meu mesmo. Eu escrevi e também ilustrei. Que bacana. Junto com a editora Literar lá da minha amiga Catarina. E assim, a proposta desse livro é ensinar a desenhar, que legal, mas também ensinar a desenhar. Ou seja, um adulto vai fazer esse livro junto com uma criança. Os 2 primeiros capítulos, o adulto aprende sobre desenho e aprende sobre como conduzir o ensinamento. E no restante do livro, a criança pode desenhar no próprio livro. Pode fazer no próprio livro. Bastante pedagógico aqui. Estou olhando aqui as páginas bem didático. A ideia, o último capítulo é um pouco mais avançado, mas o do meio ali, minha filha tem 5 anos e conseguiu fazer algumas coisas ali. Que legal, cara. Isso é um sonho. Esse aqui é você. Esse sou eu. Vamos lá. Cara, foi ideia até da editora. Que maneiro. Na época Você mesmo que se desenhou. Foi. Cara, eu não ia fazer isso, eu confesso. Esse livro ia se chamar... Como é que eu ia chamar? Ia se chamar Desenhando... Não, como é que é? Curso de Desenho para Todas as Idades. Ó, nome péssimo. Eu tinha pensado nisso. Curso de Desenho para Todas as Idades. Aí eu conversando com a Catarina, da editora Bem Cultural, aí ela falou assim: CB, bota Desenhando com CB. Aí eu falei assim: pô, Catarina, mas vai ficar meio soberbo, assim. Não, pode colocar, cara, a criança adora isso. E ela falou: e faz um personagem seu, assim, você pequenininho, meio... Você vai ser o novo Lucas Neto. Ela falou: eu falei: pô, quem me dera, mas ok, vamos tentar. E aí eu desenhei e ficou legal. Acabei gostando, desenhando com CB. A nuvenzinha ali, que eu faço na minha arte já e tal. Vem a ser a sua assinatura. Sim. A nuvem virou uma assinatura. É o que a gente chama no grafite de bomb, né? O Tron-App. Aí acabou virando minha assinatura mesmo. CB é porque quando eu vim morar aqui, eu andava de skate. Eu era careca e eu raspava a cabeça mesmo, e eu usava muito uma camiseta amarela. Aí eles falaram que eu parecia o Charlie Brown do Snoopy. Lembra do Snoopy, Charlie Brown? Aí eu virou Charlie Brown durante muito tempo. Depois, até a banda Charlie Brown Jr. começou a fazer muito sucesso. Sim. A galera acha que me chamam de Charlie Brown por causa do Chorão. Mas não é. É por causa do Snoopy. E aí virou CB, que é mais fácil de assinar, né? CB. Sim. Charlie Brown é muito grande. E virou quase que praticamente seu sobrenome, né? Exatamente, virou Rodrigo CB. No canal eu me apresento assim, como Rodrigo CB. E, cara, ensinar é uma paixão pra mim, cara. Eu gosto de ensinar. Eu ensino porque eu gosto mesmo. Hoje o canal dá alguma grana lá, mas desde o início, pra mim, foi sempre uma coisa muito de querer estar presente mesmo, querer ensinar. Por favor, fala o seu canal aí pra gente, para as pessoas que estão nos vendo. O canal chama Grafiteria. É tipo cafeteria, mas é grafiteria, com 2 Fs. E eu ensino grafite e ilustração lá. Assim, o público às vezes pede alguma coisa de ilustração digital também e tal. Eu abri o canal em 2018, se eu não me engano, junto com meu amigo Gustavo, que me ajudou bastante no início. Eu não entendia nada de YouTube, assim. E eu lembro que desde o início eu falava com ele: Gustavão, eu não sou youtuber, cara, eu sou professor. Eu vou dar aula no bagulho, assim, eu não quero fazer nada teatral, nem representar nenhum personagem, nada. Eu quero só dar aula mesmo, como eu faço. Ele falou: não, cara, é isso aí, sabe? E pra mim é muito gratificante. Por exemplo, essas palestras que eu dou em São Paulo me acharam através do canal, sabe? Outras pessoas. Eu vou pra evento de grafite, assim, sempre vem um grafiteiro e fala: pô, cara, eu aprendi muito no teu canal quando eu comecei e tal. Que bacana. Isso é o melhor pagamento pra mim, cara. Tipo, tá em sala de aula pra mim. Tanto que agora eu voltei a estudar, eu tô fazendo artes visuais agora, porque é mais dentro da minha área, e eu tô focando no mestrado nessa área também.
porque eu quero discutir grafite enquanto cultura hip hop numa linguagem mais acadêmica, assim. Sim, com uma galera, poxa, muito bacana. Sabe? Hoje eu dou aula para adolescente, eu dou aula para criança e adolescente. Na escola eu dou aula para adolescente, eu dou aula no Darcy Ribeiro, lá no final da Estrada da Saudade, ali perto da Fábrica do Saber. Toda quarta eu dou aula lá. E no projeto C3 para crianças. Eu queria pegar um público de universidade mesmo, tipo em sala de aula, no dia a dia, não só numa palestra exclusiva para isso, mas um dia a dia de sala de aula, assim. Então eu tenho focado no mestrado para trocar essa ideia e associar o que eu amo fazer, que é ensinar, e também trocar ideia de grafite e cultura hip hop, Sim. que é a parada que rege a minha vida, assim, de verdade. E uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, você acha que qualquer pessoa consegue desenhar minimamente bem ou até eventualmente fazer grafite? Vou te dar um exemplo meu, Gabriel, pessoal. Eu não consigo fazer nem boneco de palitinho direito, por exemplo. Se me pedir para desenhar alguma coisa, eu vou saber desenhar duas coisas. Um boneco de palitinho e um carro que eu aprendi a desenhar quando tinha 6 anos. E é o que eu sei fazer até hoje, e é isso. Qualquer outra coisa eu não consigo. Mas é possível qualquer um realmente, de fato, se dedicar, obviamente, né? Prestar atenção de fato no aprendizado ali, conseguir de fato desenhar, fazer coisas magníficas de fato. Então, eu até falo isso, tem uma palestra que eu falo sobre trabalho com arte, uma das minhas palestras sobre trabalho com arte, e no início da palestra eu faço um desafio para quem está lá, e eu defendo muito isso, assim, que obviamente que algumas pessoas, tanto para música, quanto para cantar, quanto para o desenho, têm uma capacidade cognitiva ali, nasceram com alguma capacidade cognitiva que favorece. Eu, por exemplo, desde criança que eu gosto de desenhar, eu olho para alguma coisa e vou lá desenho, tenho boa memória fotográfica. Mas eu defendo que, conhecendo as técnicas certas, qualquer pessoa consegue desenhar. Claro que para você virar um bom desenhista, você vai precisar treinar muito mais. Leonardo da Vinci da vida. Por exemplo, se eu quiser jogar futebol, eu sou um pé de pau danado, mas se eu quiser jogar futebol e treinar bastante, eu vou conseguir jogar futebol. Talvez eu não vire um Romário da vida aí, um jogador famoso da vida, mas eu vou conseguir. E na arte é a mesma coisa, cara. Se você conhecendo as técnicas certas e se dedicando, alguns só vão ter que se esforçar um pouco mais. Mas é possível. Eu não sei, na área de canto, por exemplo, meu irmão cantava muito bem. Eu nunca cantei bem. Mas talvez se eu fizer uma aula de canto e tal, eu consiga. Talvez não vá cantar tão bem igual meu irmão, mas consigo. Fica afinado, sabe? Ali. E na arte é padrão. Igual. E eu sempre recomendo a arte até como uma terapia mesmo. Uma coisa para passar o tempo, uma coisa para estar em família. Esse livro, por exemplo, foi pensado nisso. Às vezes um pai que não tem tempo de estar com o filho muito tempo, parar para fazer um desenho juntos. Um dos exercícios desse livro, que é um dos meus favoritos, é assim... desde o início do livro, a criança escolhe um adulto para estar junto com ela durante todo o processo. E aí um dos exercícios um dia vocês fazerem um passeio juntos, a criança e o adulto, fazerem um passeio juntos, e na volta desse passeio a criança vai ter que desenhar alguma coisa que ela viu no passeio. Então, essa coisa da arte também como uma terapia junto, assim, para passar o tempo e tudo mais. Eu sempre recomendo, cara, quem tiver a oportunidade de fazer um pouco de arte, seja ela qual for, faça, porque é maneiro pra caramba. Eu acho que funciona muito como uma terapia mesmo. Você vê que, por exemplo, muitas pessoas, até algumas mais idade, não necessariamente, né, mas geralmente pessoas de mais idade, por exemplo, não, eu vou tricotar, vou fazer tricô para ser uma válvula de escape ali na questão da terapia. Eu até me recordo aqui quando eu era criança, tinha um programa, você vai lembrar do primeiro que teve. E eu vou lembrar do segundo que teve. Quando eu era criança, tinha um programa chamado Mr. Maker, que não sei se você conhece, que brincava um pouco com a arte ali para as crianças e tudo mais. E antes aqui no Brasil tinha o Daniel Azulay também. O Azulay foi o que me mostrou muito, assim, muita coisa. E eu acho que mostra muito, de fato, um pouco isso para as crianças, mas também, de fato, como uma terapia, de fato. E dentro da arte ali. Além dessa questão que auxilia, ajuda muito na saúde mental, a gente falou de pandemia aqui, então muitas pessoas se descobriram artistas até na pandemia também, né? Sim. Então, além dessa questão da saúde mental, ela também funciona muito como um artefato pedagógico, de fato, né? Um mecanismo ali para a pessoa aprender através da arte, né? Me recordo que no ensino fundamental, ali no início do ensino fundamental, tinha um professor de história que ele fazia paródias de músicas relacionadas à matéria que ia cair na prova. E aí
facilitava muito mais o aprendizado. Isso é genial demais. Isso é genial. São estratégias que a galera usa para fazer isso. Eu tenho amigos que usam... Eu tenho um amigo da aula de português, assim, ele faz umas musiquinhas para decorar a questão de pontuação e acentuação. E é isso, é tudo arte, cara. E a criança, ela se expressa... Antes de aprender a escrever, ela já sabe desenhar. O papai, a mamãe, o sol, uma árvore e tal. Aquelas famosas árvores genealógicas. Então, a criança já sabe. Inclusive... em projetos sociais que eu dei aula, eu já identifiquei que a criança não estava muito bem pelo desenho que ela fazia. Eu tinha alunos de 4 anos fazendo só rabisco com lápis preto na folha inteira. Chamei a psicóloga do projeto e falei, olha, não me parece uma coisa muito normal. Não é muito saudável, né? Foi verificar e realmente em casa tinha problema de violência e tudo. Então, a arte, ela tem essa amplitude, assim, e é muito natural do ser humano, sabe? A gente fala do grafite em Nova York, no início dos anos 70, né, onde realmente nasceu ali o grafite enquanto arte urbana, mas eu vou além, a arte rupestre já era um grafite, cara. Já era as pessoas se expressando na parede, dentro das cavernas, os caras lá se expressando na parede. Não tinha escrita, não tinha... mal tinha linguagem, sabe? Mas tinha expressão através de arte nas paredes, assim, desenhando o cotidiano, né, que é o que tinha acesso. Então... Já desde a arte rupestre, eu acho que as pessoas já se expressam na parede. Então, o grafite ele só segue essa linha. Sim. Agora, usando materiais mais modernos e tal, né? E expressões diferenciadas, mas sempre presente, assim. E eu vejo como importante, sempre importante. E é algo que que funciona muito também. Você falou da arte rupestre, me lembrou que, assim como a arte rupestre, né, que tinha também o objetivo de contar uma história e retratar algo que aconteceu, retratar algum acontecimento, o grafite também tem isso, né? A gente vê em diversos locais grafites de personalidades famosas ou de acontecimentos. A gente lembra que, por exemplo, época de Copa do Mundo, a gente vê diversas comunidades ao redor do Brasil com grafites da seleção brasileira. Sim. Na época do Ayrton Senna mesmo, a gente tinha diversos grafites ao redor do país que tinha ali a figura do Ayrton Senna. Então também tem essa questão de contar a história, ajudar a contar a história e fidelizá-la ali, né? Sim. E eu vejo um papel importante dentro dessa linha de contar a história, mostrar a arte, passar alguma mensagem. Eu vejo o grafite com uma importância incrível, porque muita gente, às vezes, passa a vida inteira e nunca entra numa galeria de arte, cara. E o grafite, ele democratizou a arte na rua, sabe? O grafite coloca a arte nas periferias e tudo mais. Eu tenho vários amigos grafiteiros, que são grafiteiros conhecidos aí no Brasil e até fora do Brasil, que quando eles estão aqui, eles pintam na periferia. Então, a mesma pessoa que expôs em Paris também pintou no Capão Redondo, sabe? Sim. Tem esse rolê, assim, de... As artes que eu fiz na França, em Toulouse, Perpignan, Montignac, todas as cidades francesas, são artes que eu faço aqui na Rua Tereza, que eu fiz aqui embaixo, na frente, sabe? Que eu faço lá em Cascatinha, que eu faço no Boa Vista, no Independência, é o mesmo rolê. Então, eu acho que essa democratização da arte também que me encanta muito no grafite. E as pessoas questionam e não necessariamente entendem. Sabe, às vezes eu estou fazendo uma arte na rua, fico umas senhorinhas olhando assim e tal, e conversando, e isso é encantador para mim. Tipo, a pessoa que está indo trabalhar para e fala, ó, que negócio colorido, e tem ali a impressão dela daquilo. Às vezes não é a mensagem que eu quis passar, mas ela entendeu uma coisa. Ela teve a interpretação dela. Já era, a arte atingiu de qualquer maneira ali a pessoa. Sim. Essa democratização eu acho muito incrível, cara, da galera de todas as classes sociais. Poder ver e apreciar. Sabe? E também é algo que qualquer classe social pode ter acesso no quesito de quero fazer grafite. Todas as classes sociais conseguem. É óbvio que algumas pessoas que têm um poder aquisitivo menor vão ter certa dificuldade ali inicial, provavelmente vão precisar de alguma doação, de algum tipo de material, mas no geral é uma arte que ela acaba sendo bastante fluida nesse sentido. Sim. Você não precisa comprar uma tela e um pincel extremamente caro para pintar, tal qual as pinturas renascentistas, por exemplo. Mas você comprando um spray de tinta que é muito mais barato, você consegue expressar sua arte de uma forma muito melhor nesse ponto de vista orçamentário. Sim, sim. A arte, ela sempre foi, de modo geral, uma coisa bem elitizada, né? Sim. Os materiais sempre foram muito caros, tintas, algumas cores eram absurdamente caras, assim.
Mas o grafite ele traz essa popularização mesmo. E você não necessariamente precisa fazer tudo com spray. Isso os brasileiros, inclusive foram gêmeos que são gêmeos mesmo, 2 irmãos, que popularizaram isso no mundo. Foram brasileiros que foram para o mundo levar esse estilo. Né? Que, por exemplo, quando eu morava em Barcelona, era muito mais barato fazer tudo com spray do que usar tinta látex ou acrílica e preencher com spray e contornar com spray como é feito no Brasil. Então lá fora todo mundo só pintava com spray. Aqui no Brasil, por ter essa dificuldade financeira, a galera preenchia grandes espaços com rolinho, fazia algumas texturas com pincel e depois contornava com spray. Quando os gêmeos foram fazer isso lá fora, todo mundo ficou impressionado, assim, o que esses caras estão fazendo e tal. Então chamou muito a atenção pro grafite nacional essa questão de usar pincel, rolinho como complemento. E hoje a gente tem inúmeros materiais aí e tal. Né? Inclusive o Brasil é hoje, uma curiosidade, o Brasil é o maior produtor e o maior consumidor de spray do mundo. É o país que mais produz e mais consome tubos de spray. A gente está falando de 8 milhões de tubos, assim, um bagulho gigantesco. Assim, é bastante consumido e bastante fabricado também aqui no Brasil. E é isso, aqui a gente tem várias formas de pintar, né, para baratear, para popularizar e para tornar viável para as pessoas pintarem. Nós fizemos um projeto no Independência lá, e as crianças ajudaram, pintaram a rua também, amarelinha na rua e tal. Legal. E fizemos grafite em volta. Essas coisas são demais. Eu estou estudando agora um pouco também criação de tintas com materiais orgânicos. A gente pega terra de vários tipos e cria tonalidades de tintas, com alguns temperos também, com café, com beterraba, vários tipos de tinta para, primeiro, evitar alguma alergia para quem sofre de alergia e também baratear o custo e ver um acesso diferente também, sabe? E a gente tem essa questão relacionada ao grafite no espaço urbano, né? Mas um outro ponto interessante que eu acho legal da gente conversar aqui é porque muitas pessoas, às vezes, até pedem um trabalho de grafite, pedem, não, eu quero preencher o muro aqui da minha casa todo com grafite. Até para evitar pichações também, no próprio muro da casa ou na própria residência de modo geral. Então acontece muito também esse tipo de solicitação, né? E acho que isso ajudou também a popularizar o grafite de certa forma. Claro que não da forma ideal, obviamente, mas de certa forma ajudou a popularizar. A pessoa pintou o muro dela ali branquinho e tal. Não, bom, vou chamar alguém aqui para fazer um grafite aqui bem bonito, que aí provavelmente até a pessoa que vai pichar vai ter pena ali de pichar, vai ver que tá tão bonito que não vai querer fazer. Né? E assim, além disso, tem essa questão da lei da rua também. Assim, né? É uma lei intrínseca assim, que existe na rua, a lei invisível da rua, que tipo, o pichador, ele entende um pouco a questão do grafite, ele entende quando uma coisa foi feita por um grafiteiro e tal, então acaba respeitando também. Várias vezes eu já fui contratado e a pessoa falou claramente pra mim, e não é uma coisa que me ofende, não. É absolutamente normal, é uma estratégia também da pessoa. Sabe, eu entendo perfeitamente, assim, a pessoa que fala, eu queria que você grafitasse aqui para não vir outras pessoas e picharem e tal. Não que é inevitável, pode acontecer. Pode acontecer, sabe? Claro. Algum cliente meu já falou, eu tenho uma loja no centro do Rio, se você grafitar lá, as pessoas não vão pichar? Eu falei, não sei, cara, o Rio de Janeiro é imenso, tem todo tipo de pessoa. Não tem como afirmar com 100% de certeza. Claro, pode acontecer, mas, de um modo geral, há um respeito, sabe? Há um respeito dentro da pichação mesmo, de um pichador pro outro, ou às vezes a rixa também, e dentro do grafite. Mas eu sou um cara muito da paz, assim, então eu não tenho rixa com ninguém, aí provavelmente os caras não vão pichar só pra afrontar, não. Aqui nunca aconteceu, por exemplo. Só assim, se o grafite tem um espaço, por exemplo, uma parte do grafite é toda em azul, muito grande, e o grafite começou a ficar muito velho, descascar e tudo mais, aí alguém pode acontecer, já aconteceu, inclusive alguém pichar ali e tal, mas tipo, aí não dá nada, aí faz parte, a tinta ficou velha mesmo. E aconteceu, mas a pichação diminuiu bem, cara. Não, consideravelmente. Na cidade, consideravelmente. Assim, assim, falando de Petrópolis de modo geral, acho que... E eu acho que muito tem a ver também com questão de viabilizar câmera de segurança, tem muito lugar com câmera de segurança hoje em dia e tal. Eu tô chutando aqui um dos motivos, eu acho que pode ser isso também. Foi você que fez aquela do Aue ali na Silva Jardim, não? O rosto não esse é do Sank, um outro grafiteiro aqui da cidade, ele gosta muito de fazer rosto, assim. Legal. Um que eu gosto bastante, tem 2 grafites sobre Petrópolis diretamente que eu gosto bastante. Um é lá do supermercado Açaí, que
que eu fiz junto com meu mano Fox. Eu fiz os principais pontos de Petrópolis ali, a catedral. Esse ficou sensacional. Tem 300 metros quadrados quase aquilo lá. Outro que eu gosto muito é ali dentro do Centro de Cultura. Você sobe ali a escada do Centro de Cultura, aquela escada maior, passou a porta de vidro, primeiro painel à direita, assim, é um painel de 7 metros de altura. Eu fiz o mapa de Petrópolis, só que no formato do mapa do Super Mario World. Caramba. E é bem legal aquele painel, eu fiz tem alguns anos já. Foi relativamente complexo de fazer, né? Foi, cara. Foram alguns dias pintando ali, mas é um tema que eu gosto bastante, então fluiu bem. E tem uma curiosidade naquele painel, eu tô tentando lembrar o ano aqui, deve ter sido 2015, 2016 que eu fiz. Mas eu, na época, para quem conhece o jogo Super Mario World, tem uns botões assim com ponto de exclamação que o boneco do Mario pula em cima, né? Eu fiz em alguns pontos desse painel, se você observar, tem esses botões lá com a exclamação. E esses botões só estão nos lugares onde dava pra andar de skate na época. Maneiro. Eu vi todos os pontos da cidade onde dava pra andar de skate e coloquei esse ponto de exclamação, tipo uma coisa subliminar ali no painel. Ô Rodrigo, a gente tem um joguinho aqui no nosso programa, eu costumo fazer aqui com os convidados, né? Eu costumo chamar esse joguinho aqui de bate-bola. São 5 tópicos, tá? E você tem que responder com uma palavra. E o último tópico, ele é um pouco mais polêmico, digamos assim. Tá. Só uma palavra, eu posso dizer? Uma palavra. O último tópico eu costumo abrir uma sessão para uma frase, algo assim, porque às vezes pode ser uma situação específica, você vai entender. Uma comida. Churrasco. Aí, ó, churrasco segue aí no topo aí. Top Churrasco, 1, né? estrogonofe e feijoada. É os que mais bombam aqui. Uma música. Ritmo ou música mesmo? Tanto faz. Rap. Rap de modo geral. Um ídolo. Um ídolo, meu pai. Um lugar. Petrópolis. E, pra finalizar, o que eu te falei que gera um pouquinho mais da polêmica, um ranço. Um ranço? Um ranço. Eu sei que você falou agora que é um cara muito da paz, né? Então, pois é. Calma aí, me dá um segundo. Não, fica tranquilo. Tem tempo não. Calma, me dá um segundo pra não arrumar briga aqui. Um ranço... Cara, eu acho que... Eu tenho um ranço com pessoa preconceituosa, assim. De modo geral. De modo geral, Qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Eu já sofri muito preconceito, como eu disse, pelo modo como eu me visto, né? Tal, mas o preconceito racial também, o preconceito da homofobia, tudo isso é uma coisa que me dá bastante ranço, assim. Eu tenho certa dificuldade, inclusive, com artistas que eu noto comportamentos desse tipo... E eu costumo não gostar mais do que o cara faz, assim. Por exemplo, eu já tive uma experiência com um grafiteiro mesmo. Um grafiteiro que eu até curtia o trampo. Não era, assim, um dos meus principais, mas eu até curtia o trampo. E eu vi um comportamento dele tão ridículo com a esposa dele, assim, mas tão ridículo, que eu passei a não, sabe? Não, nem acompanhar mais o que o cara fazia. Sabe, eu não consegui desvincular o cara do trabalho, sabe? Esse negócio... Não sei, eu tenho uma certa dificuldade com isso e eu acho que é um defeito meu, inclusive, mas enfim. Fala assim, pô, ele é gente boa, ele é meio babaca assim, mas ele trabalha bem. Pô, não sei, eu não consigo, sabe? Tipo, eu não vou escolher alguém pra minha equipe que é babaca, sabe? Que é um vacilão. Qualquer momento pode causar algum tipo de transtorno. Claro. Então eu tenho um ranço com gente preconceituosa, assim. Eu tenho esse ranço mesmo. Entendi. Tipo de preconceito. E você já fez alguma pessoa, já fez alguma tatuagem de algum grafite seu, uma parada que me veio aqui na cabeça agora, ou algo do tipo? Eu nunca tatuei ninguém, porque eu não tenho a moral de tatuagem, assim, nunca foi uma coisa que eu quis fazer muito, assim. Mas eu tô tentando lembrar que acho que umas 5 ou mais pessoas já fizeram tatuagem de desenhos meus. Uma autora ilustrou, que eu ilustrei o livro do Santos Dumont, ela pegou uma das imagens que eu fiz do Santos Dumont, que eu tirei da minha cabeça, mas eu imaginei o Santos Dumont criança. Ela tatuou, uma amiga tatuou uma Frida que eu fiz, tatuou na perna, um amigo tatuou um Snoopy. Minha sobrinha, eu fiz um cachorro da minha sobrinha com os raminhos, ela tatuou no braço. Então, algumas pessoas já tatuaram desenhos meus, assim. Eu mesmo não tenho nenhuma tatuagem, por incrível que pareça. Eu não sei por que foi acontecendo de eu não fazer, mas eu tenho muita vontade de fazer. Eu também, gente. Eu não tenho nenhuma, mas eu ainda pretendo, quem sabe ainda esse ano fazer. Eu farei também. Alguma coisa provavelmente com temas indígenas, assim. Eu gosto muito dos desenhos, assim, das manifestações dos indígenas brasileiros, assim. Porque isso era um problema que eu vivia na minha cidade também, do interior, que existia um preconceito muito grande lá
com os indígenas. E meu avô, ele era dos Aimorés Botocudos, que foram povos que povoaram ali do sul da Bahia até o sul do Espírito Santo. E meu avô, ele foi uma pessoa que ele precisou usar roupas de homem branco, precisou abandonar meio que se camuflar, né? Exato, porque os fazendeiros ali da região, eles tinham problemas mesmo com os indígenas, eles matavam e tal, tomavam as terras. Então meu avô, por questão de sobrevivência, precisou se negar muito. E durante toda a minha infância, eu repetia o que as pessoas falavam. Indígena é preguiçoso, não quer trabalhar. Mas eles só tinham uma vida diferente da nossa, eles só tinham ambições diferentes da nossa. Então, depois que eu fui entendendo muito mais isso daí, fui entendendo toda a trajetória dos meus antepassados ali, indígenas brasileiros, me deu muito orgulho disso, assim. Eu falei, cara, eu quero, de repente, colocar na minha pele, assim, alguma coisa deles, Poxa, assim. legal. Eu já tenho inscrições e desenhos que são específicos desses povos do meu avô, porque a minha família, metade é italiana, da parte da minha avó, né, e da parte do meu avô é indígena brasileiro, assim. E eu queria trazer um pouco dessa cultura também deles, assim, em mim, assim, sabe? Que eu acho bem massa. Eu fiz uma exposição no túnel do Sesc Nogueira, eu pintei o túnel só com essa temática. Temática indígena. Foi um orgulho muito grande para mim, assim, eu fiquei muito feliz de poder... E assim, eu peguei a temática dos indígenas e dei um toque do grafite nela, assim. E aí foi bem massa, assim, foi bem legal. Então é um tema que eu gosto, é um tema que eu faria. Rodrigo, quero te agradecer muito pela sua participação. Se eu pudesse, ficava aqui 5, 6, 7 horas conversando com você. Eu falo muito. Eu queria, assim que a gente gosta, eu queria que você desse um recado final, por favor, para todos que estão nos acompanhando neste momento. Pode falar suas redes sociais, contato e tudo mais. Primeiro agradecer demais aí a oportunidade de trocar essa ideia. Eu adoro falar sobre isso, então eu vou falando, cara, sem me frear. E pra galera que tá acompanhando a gente, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, o meu Instagram pessoal é CB Desenhos, C de casa, B de bola, Desenhos. E ali eu posto os meus grafites e tal. E tem o canal Grafiteria, no YouTube, Instagram e TikTok, @canal Grafiteria com 2 Fs. E o recado que eu deixo é consuma arte. Seja ela música, artesanato, pintura, consuma arte e arrisque experimentar também. Pode ser que os primeiros resultados não fiquem lá grandes coisas para você, mas depois você vai entender que tudo tem o processo. O processo é muito mais importante do que o resultado. Então consuma arte e pratique arte. Você vai ver que a sua vida vai ser mais colorida. É isso, Rodrigo. Muito obrigado. Quero agradecer a audiência de todos que estiveram conosco em mais essa edição do Giro Entrevista. Quero deixar um recadinho breve aqui para você que está me acompanhando pelo Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber. Caso você tenha pego essa entrevista da metade para o final ou não conseguiu assistir ela por completo, faltou algum trecho que você queria acompanhar com mais exatidão, basta você entrar no nosso canal do YouTube, no Giro Play. Lá tem uma playlist, a playlist Giro Entrevista, e você pode acessar todas as entrevistas que foram exibidas aqui na íntegra. E, enfim, lá você vai ter acesso, então, a todo o conteúdo que foi aqui propagado. No mais é isso, inclusive se inscreva lá, ative o sininho para as notificações. Eu sou Gabriel Barbosa, esta foi mais uma edição do Giro Entrevista e até a próxima.